O brasileiro e o piauiense estão acompanhando perplexos os desdobramentos do caso lá do Flamengo, no Rio de Janeiro, num incidente que matou 10 pessoas. A polícia investiga o que pode ter provocado o acidente e também se havia autorização para que o Flamengo mantivesse aquele dormitório ali para os atletas. Aqui no Piauí, um trabalho preventivo promete verificar alguns dos alojamentos que abrigam aí várias pessoas. Eu vou falar com a Gorete Santos. A Gorete está ao vivo e vai explicar para nós exatamente o que é que está acontecendo aqui. O povo quer saber. A minha pergunta é... Gorete, essa medida pode proteger parte do piauiense que vive em dormitórios, Gorete? A ideia é essa, Joelson. Uma boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que promete verificar todos os locais de aglomeração com o apoio e parceria do Corpo de Bombeiros, Governo do Estado também. Nós estamos aqui na Casa do Estudante, que deve ser o primeiro local a ser vistoriado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A gente observava já algumas coisas em relação às instalações elétricas, Joelson. Olha, por exemplo, o medidor de energia elétrica, que não há, a instalação é essa, e a casa passou por uma reforma recentemente, terminada em novembro do ano passado. No teto também a gente observa as instalações elétricas, né, as fiações, elas ficam todas expostas. E a gente está, o Fábio, que é presidente aqui da casa, o Fábio Araújo, inclusive falava a respeito dessa questão, que já é um receio também dos estudantes, né? São 120 estudantes aqui na casa, Fábio. É verdade. Boa tarde a todos. Assim, aí a nossa maior preocupação é com relação à segurança, por conta que as instalações elétricas da casa ela é muito antiga nesse sentido. E aí, por conta do calor que sabemos ter na cidade quente, muitos moradores, eles colocam esses ar-condicionados e no sentido que são aqueles ar-condicionados muito antigos, que isso sobrecarrega a questão elétrica da casa do estudante. E nossa preocupação é essa. Recentemente a casa passou por uma reforma, mas como vocês podem estar observando, ficou essas questões mal feitas, né, com relação à nossa parte elétrica da casa do estudante, colocando em risco a segurança dos nossos moradores. Obrigada, Fábio. A gente vai conversar, portanto, agora com o presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que vai começar esse trabalho exatamente aqui pela casa. Essa é uma das questões que devem ser verificadas, né? O que de fato vocês pretendem, quais critérios que vocês pretendem verificar? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós estamos em busca do cumprimento da lei que foi estabelecida e foi modificada lá no tempo da Boate Kiss, né? E se tornou até a lei, carrega esse nome, Lei da Boate Kiss. Então, onde ela prevê todas essas estruturas de energia, de água e de fuga, de acesso, para que não ocorra dentro do nosso Piauí o que tem acontecido em outros estados, especificamente nesse caso do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos uma solicitação ao governador do estado que colocasse o Corpo de Bombeiro, que na verdade nós nos colocamos à disposição para acompanhar a fiscalização do Corpo de Bombeiro, porque somente ele tem poder de polícia para fechar os estabelecimentos que por acaso estejam descumprindo a lei. Aí o Conselho de Arquitetura vai além disso. A princípio nós queremos trabalhar com as áreas onde são ocupadas como dormitórios e também iremos trabalhar com casas noturnas, né? Durante a noite nós iremos fazer vistorias em restaurantes, em bares, em boates, casas desse tipo, atividades afins, onde envolvam o agrupamento de mais de 100 pessoas. Esse é nosso dever, nós vamos prestar esse dever à sociedade, esse trabalho à sociedade. Nós temos que fazer enquanto Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque nós detemos esse dever de fazer as fiscalizações e informar aos entes envolvidos, no caso bombeiros e Ministério Público, daqueles casos que precisam ser avaliados imediatamente para que não ocorra acidentes dentro do nosso estado. Uma primeira avaliação aqui na casa, qual que seria a posição, senhor? Bom, nós vamos estar com a equipe de fiscais na próxima semana, mas a gente já pode ver de cara que as instalações elétricas aqui, elas não cumprem as devidas regras de proteção. Logo de entrada, onde deveria ter um contador, também deveria ter um disjuntor, para poder esse disjuntor servir de proteção para uma sobrecarga de energia, não permitir que essa sobrecarga entre ao prédio e cause danos. São vários ar-condicionados
ar-condicionados instalados, sem um devido, provavelmente sem um projeto, o que acredita-se que a instalação aqui, por alto a gente viu que é uma instalação monofásica para 120 pessoas, isso é no mínimo inadmissível, né? Para não dizer irresponsável mesmo, porque uma instalação monofásica para um prédio desse com 120 pessoas, ou vai ter uma sobrecarga, ou então o serviço não vai ser atendido pelos os moradores, não vão ter um bom serviço de energia, né? Essa fiscalização oficial começa quando? Começa na segunda-feira, né? Nós vamos, apesar de não temos a resposta ainda do governo do estado de o acompanhamento junto ao Corpo de Bombeiro, mas isso não nos impede de entrarmos nas instituições, sejam elas públicas e privadas, diga-se bem de passagem. As privadas também passarão por essa fiscalização, porque o acidente não escolhe lugar, então pode ser tanto na pública como na privada. Então nós vamos fiscalizar os abrigos, nós vamos fiscalizar também as pensões, nós vamos fiscalizar os dormitórios do tipo casa de estudante aqui do estado, da Universidade Federal, todas que envolverem agrupamento de pessoas com permanência duradoura, como no caso dormida, e também restaurantes, bares, tudo aquilo que a lei prevê que é o nosso papel de cumprir. Muito obrigada, então, ao presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Wellington Camasso, trazendo, portanto, já as informações acerca dessa fiscalização que é necessária. Já a gente viu a tragédia que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, semana passada. Ele bem mencionava o que houve na Boate Kiss, que gerou, inclusive, essa lei, né, e que deve ser cumprida, sim. Joelson.